E um poeta fica da mesma maneira se a paixão for passageira dentro do seu coração. E um poeta fica da mesma maneira se a paixão for passageira dentro do seu coração. Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Meritocrática, né? Posso dizer que o gerente de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está atualmente fazendo doutorando na UNB. E o Fernando tem escrito artigos importantes sobre enfoques da estratégia da Lava Jato como um fator de reescrever a história. Fernando, como é que eu queria que você exemplificasse melhor aí a sua tese. Desde que a Lava Jato começou, a gente percebia que o objetivo não era apresentar juridicamente provas que levassem a um processo juridicamente correto e assim atacasse a pessoa A ou a pessoa B conforme os delitos que elas tivessem cometido. O objetivo sempre da Lava Jato foi construir ou reconstruir uma narrativa sobre os últimos 13 anos. Isso ficava muito claro a partir do momento que o juiz Moro dizia muito abertamente que não investigaria nada antes de 2003, e quando lhe perguntavam, ele dizia que não interessava, porque existiam problemas com relação ao tempo dos crimes terem acontecido, então alguns já seriam prescritos, outros porque ele acreditava, de alguma maneira, por algum motivo que não fica muito claro, que esses crimes anteriores não seriam tão importantes quanto os atuais, na visão dele. Nós teríamos um processo de desconstrução do país dos últimos 13 anos. Isso ficou cada vez mais patente quanto mais tempo ele utilizava de mídia, quanto mais tempo ele utilizava de outras plataformas que não a jurídica, para vazar a narrativa que ele tinha. Mesmo quando a narrativa que ele tinha era bastante precária, né? Quando ele trazia informações que muitas vezes não estavam dentro do contexto, não estavam totalmente ajeitadas, como, por exemplo, dizer que os últimos 13 anos foram o maior momento da corrupção no Brasil. Isso não está de todo correto para quem conhece a história do Brasil como um conjunto. E o interessante era isso, que o objetivo era sempre atacar o passado, era sempre reconfigurar o que estava escrito, o que havia sido pensado no passado, já que não se podia mudar efetivamente o que tinha acontecido, então mude-se a narrativa a respeito disso, né? E eu acho que ele tem conseguido, infelizmente ele tem conseguido. Muitas pessoas estão vendo os últimos 13 anos não como um momento de crescimento do Brasil, um momento de diminuição da desigualdade, um momento de inclusão social, mas um momento do esplendor da corrupção em todas as instituições brasileiras e que estaria desembocando agora nessa grande crise que a gente tem. Ô, Fernando, você acredita que aí já era uma ideologia pré-concebida do pessoal da Lava Jato? Ou foi um processo de indução da mídia, abrindo os microfones, dando espaço sempre que a crítica resvalava para esse ponto? Eu acho que o que aconteceu ali foi uma tempestade perfeita, né? Eu não creio num orquestramento. Tem gente que crê com isso, tem bons argumentos a respeito desse orquestramento internacional, nacional, mídia, Ministério Público, Judiciário. Eu não vejo esses atores com a capacidade organizacional tão grande a ponto de se articularem num todo como ocorreu na Lava Jato. Mas o que é interessante é que, a partir de visões muito semelhantes, e essas visões semelhantes, obviamente, decorrem de uma percepção de mundo, de uma percepção de estados semelhantes, que a direita, especialmente essa direita mais elitista, mais contrária às modificações que vinham sendo feitas no Brasil, elas partilham de um ideal de Brasil muito interessante. Eu até tenho um artigo que eu estou apresentando agora na AMPU, que remete aos ideais de construção do Brasil na época do positivismo, quer dizer, a função do Estado seria
uma função de mediadora entre as classes sociais para evitar o conflito. Então, o positivismo ele vê o Estado evitando conflitos entre as classes sociais, né? E vê o conflito como algo negativo. E eu acho que é mais ou menos isso que essa direita pensa. A função do Estado é mitigar conflitos. Se ela vai mitigar conflitos através da imposição da violência, ou se vai mitigar conflitos através do reforço a determinados grupos sociais que já são, teoricamente, mais abastados econômica e politicamente, isso é uma questão de cada governante. O que a direita não aceita que aconteça é que o governante governe para um grupo, o grupo que o elegeu, né? Então, os mais pobres elegeram, havia um projeto todo de país, e de repente esse projeto começou a ser seguido. Ah, não, aí não. Aí começa a ficar complicado. E eu acho que foi isso que a Lava Jato começou a trazer, como visão de mundo, como ideologia, e fica muito claro em todas as manifestações do Moro que ele é uma pessoa que tem essa ideologia muito encravada, muito incrustada dentro dos pensamentos dele, mais do que deveria um juiz ter, né? E a partir dessa construção, obviamente que a mídia, com uma inteligência institucional bastante afiada, e nós sabemos que ela tem, né, começou a aproveitar esses momentos de forma a construir essa estrutura que levou à queda da Dilma e está levando à erosão da esquerda brasileira de uma forma bastante rápida. Fernando, você falava dessas movimentações de junho de 2013 que teriam sido estopim. Mas, digamos, você já não tinha um processo de uma gasolina ao ar livre aí, que se não fosse o passe livre, seria uma outra qualquer que explodiria? Pois é, muita gente tem falado na espontaneidade dos processos, né, das manifestações de 2013. Eu não vejo essa espontaneidade toda. Eu acho até que o que nós tivemos ali foi, na realidade, o aproveitamento de uma pauta um pouco difusa. E eu concordo contigo, se não fosse a questão do passe livre, outra teria sido fabricada. Aliás, até o slogan, não é pelos 20 centavos, foi pensado dentro de agências de publicidade em São Paulo. Não é uma coisa que saiu da população, né? A partir dali passou a ser difundido. Houve sim um trabalho, e esse trabalho que favoreceu de uma esquerda que naquele momento estava pensando em se libertar de liderança, se libertar do jugo do Partido dos Trabalhadores, como ela costumava colocar. Eu acho que abriu uma brecha muito importante, muito parecido com o que acontecia do outro lado do mundo, nas chamadas revoluções coloridas que nós estávamos vendo, que acabou tirando o presidente do Egito. E o interessante é que todas essas revoluções funcionaram mais ou menos da mesma maneira. Eram organizadas via as redes sociais, procuravam-se trabalhar contra as lideranças já constituídas, criar algo novo. E o resultado de todas essas revoltas, interessantemente, foi sempre contrário aos maiores opositores do governo norte-americano. Nenhum Estado que era parceiro do governo norte-americano foi tocado por esse tipo de revolução. O que nos leva a imaginar que, de alguma forma, existia sim uma organização por trás, uma inteligência institucional, uma engenharia social bastante avançada, que procurava brechas em cada um desses países. E no Brasil ela encontrou 3 brechas extremamente importantes. E a gente, quando estuda isso mais a fundo, a gente percebe. Se ela descobriu que no Brasil, por exemplo, não há legislação que controle os direitos brasileiros, quando nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos, os sistemas de acumulação de teoria, para ganhar isenção fiscal nos Estados Unidos, eles têm que anualmente preencher uma série de documentos, mostrar que eles não participam de política. Se eles fizerem ações políticas no governo, ou o parlamento pode requerer o fim das isenções fiscais, eles têm que declarar todo o dinheiro que eles recebem. Você tem isso. Eu, fazendo essa pesquisa, eu busquei esses formulários nos Estados Unidos. Isso no Brasil não existe. Quer dizer, até hoje não se tem uma verificação de onde é que vem o dinheiro do MBL, de onde é que vem o dinheiro que vem para a rua, de onde é que vem o dinheiro dessa gente toda, que de repente aparece com milhões de pequenos bonequinhos ofensivos ao Lula, ofensivos a Dilma. Ok, quem é que produziu aquilo? Né? O design saiu de onde? As ideias saíram de onde?
Então, esse é o primeiro ponto que eles encontraram no Brasil. O segundo ponto que eles encontraram de problema no Brasil: o impeachment no Brasil é uma ferramenta totalmente deslocada da forma como ela foi concebida em qualquer outro país do mundo. Eu estou agora fazendo uma comparação entre o impeachment do Brasil e o impeachment dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos 45 presidentes e nenhum deles sofreu impeachment, foi retirado do impeachment. O mais próximo foi o Nixon, que renunciou antes. Mas é 1 em 45. Se você pegar a República Brasileira, pós-golpe, 50% dos nossos presidentes sofreram impeachment. Perderam seus mandatos. Quer dizer, é muita diferença, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o impeachment não pode ser filmado. As discussões no Senado e na Câmara dos Deputados, na Câmara Baixa, não pode ser filmada. Nem o jornalista lá dentro, com papel e caneta, não pode escrever. Porque se percebe claramente que ali é um momento chave de desestruturação no país. No Brasil, o que foi feito foi um Domingão do Faustão de uma forma bizarra, naquela transmissão que foi feita o dia inteiro, do seu Eduardo Cunha comandando a Câmara. E a nossa Câmara Alta, o nosso Supremo Tribunal Federal, sequer compreender o que era, por exemplo, o efeito manada, conseguia. O ministro Barroso, em julgamento da semana anterior, perguntava qual era a diferença entre votar todos do Estado, todos de outro Estado, da forma como ele estava querendo, porque a esquerda tinha impetrado uma série de medidas pedindo que a STF normatizasse, e o ministro Barroso mostrava que não conhecia absolutamente nada de como é que funciona a votação por manada, como é que funcionam os processos de computação de votos. Não, parecia incapacitada de entender o que estava acontecendo. E aí o impeachment no Brasil virou esse show midiático que a gente tem, né? E o mais interessante ali, tem um momento em que o deputado Tiririca vai votar e ele é recebido a aplausos pela player que estava ali em volta, e aí ele levanta o buraco no voto e diz: eu voto pelo sim, em seguida ele é ovacionado. É um dos poucos momentos onde um deputado que é marginal naquele processo todo se sente projetado naquele grupo, fazendo parte de uma grande ideia. Quer dizer, isso é como é que eu vou dizer assim? Isso é uma estrutura funcional, sociológica, que se constrói para buscar um voto favorável. Sabendo que, 2 dias antes, o deputado Tiririca tinha estado no hotel com Lula e tinha prometido ao Lula que não votaria pelo impeachment. Quer dizer, o Tiririca é desonesto? Não, não é. O que aconteceu ali? Ele mudou de ideia? Mudou. Quando? Quando ele entrou naquele recinto próprio para felicitar os que votavam sim e hostilizar os que votavam não. Quer dizer, tudo foi organizado para que houvesse aquela manobra toda. E isso é interessante porque isso só acontece no Brasil. O impeachment nos Estados Unidos não pode ocorrer dessa maneira. E a terceira coisa que eles utilizaram no Brasil e que nenhum outro país tem é o domínio midiático de uma empresa de quase um market share de 75%, que é a Rede Globo que tem. Então, quer dizer, em nenhum outro país isso acontece. Isso é uma fraqueza do nosso sistema republicano tremendamente alto. Hoje a gente mede o nível de democratização, de republicanismo de um país, também não basta ele ter a informação líquida, mas ele tem que ter fontes diversas de informação. Né? Tem que ter a luta pelas narrativas dentro das empresas de informação. Isso é uma coisa hoje que, por exemplo, fez o Brasil cair muito nos rankings aí de democratização de mídia. Mas no Brasil nós temos uma mídia livre? Temos. Mas no Brasil nós temos uma mídia oligopolizada. Não basta ser livre. Ela tem que ser suficientemente brigada, lutar, os canais de mídia têm que ser suficientemente brigados para oferecerem aos cidadãos informações que venham de diversos lados dessa sociedade, de diversos momentos dessa sociedade, de diversos grupos dessa sociedade. Com essas três coisas, controlando a entrada de dinheiro via think tanks, permitindo que os think tanks pudessem participar abertamente da política. Abrindo o processo de impeachment brasileiro da forma que foi aberto para que a mídia pudesse manipular lá dentro as coisas. E, perdão, uma terceira situação, que é você ter uma mídia com um nível de oligopólio tão grande que nós temos no Brasil,
Isso, claramente, deu condições para que qualquer um que viesse intervir na política brasileira tivesse os meios para fazê-lo. Né? E foi muito mais fácil no Brasil do que seria, por exemplo, no Uruguai, do que seria em outros países, exatamente por esses três fatores. Tá. Fernando, quando a gente pega essa questão dos movimentos sociais, horizontalizados e tudo, dentro do governo Dilma você tinha uma figura, o Gilberto Carvalho, que queria institucionalizar essas formas de aproximação e havia muita resistência também da parte do governo. Será que não houve também pouco jogo de cintura político com esses aliados que estavam, a nova militância que estava surgindo, com toda a falta de rumo que ela tem? Ah, com certeza. Eu já arrumei algumas brigas entre a própria esquerda, porque eu não sou um dilmófilo, vamos dizer assim. Aquelas figuras que acreditam que a Dilma foi vítima de uma grande conspiração e que ela nada podia fazer. Ela foi vítima de uma conspiração, sim, mas ela tinha uma série de mecanismos à sua disposição que ela preferiu, por uma visão republicana até ingênua, ela preferiu não utilizar. Né? Uma coisa é você ter um presidente da força e do carisma que era o Lula, dizendo que o Ministério Público Federal podia indicar o mais votado para ser para o cargo de procurador-geral. Isso é uma situação, é uma concessão que um presidente forte está fazendo a uma instituição vital dentro do jogo político brasileiro. Outra coisa é uma presidente como a presidenta Dilma, que não tinha um trato político, não gostava de fazer política. A personalidade dela é extremamente ciosa dos valores, e isso, uma pessoa que tem essa personalidade não se dá bem no meio político, porque o meio político é composição, não é choque. O choque no meio político, ele não traz benefícios para a sociedade. Por mais que você diga, mas a composição é espúria com o PMDB, a composição é espúria, a composição sempre vai ser espúria com alguém ou com um grupo. Mas o fato é que se esse grupo foi votado, se tem número X de cadeiras no Congresso, é porque de alguma forma ele tem apoio de algum tipo de população. A não ser que a gente entre naquela doideira de que somos todos enganados, não sabemos como votar, e aí vamos entregar então, um grande salvador da pátria, alguém que não seja político, essa bobajada toda que eu não acredito. Agora, se eles têm voto, então há que se tentar negociar com eles. Mas o custo foi alto? Foi. Hoje nós sabemos que o custo foi alto. Na época, se pensou que se podia administrar esse custo. Tá? E a presidenta abriu mão de uma série de mecanismos, inclusive mantendo, como ministro da Justiça, como ministro Zé Claro, que preferiu uma posição de distanciamento da Lava Jato, acreditando que somos honestos, Dilma não cometeu problema, não tem problema, eu também não cometi problema, então logo isso não vai nos afetar. Quer dizer, acreditaram nas instituições de uma forma, de uma ingênua, né? E acredito que esse processo levou Dilma até poucos dias antes do impeachment efetivo na Câmara dos Deputados, a acreditar que aquilo tudo ia ser desvelado, ia ser desglosado, ia ser desatado pelas próprias instituições. Ela acreditou nessas instituições. Ela não viu que, na realidade, as instituições são compostas por pessoas. E essas pessoas estão à disposição de cooptações ideológicas. E a gente sabe que determinadas instituições têm um viés de classe muito grande. Né? E isso ia acabar acontecendo. Infelizmente, ela tinha à sua disposição uma série de ferramentas que depois o Temer utilizou, e utilizou de forma perversa, mas utilizou, mostrando o que se faz para manter poder. E olha que o Temer não tinha legitimidade nenhuma, e ele está ali. Por quê? Constituiu um gabinete de segurança, botou um general lá dentro de características extremamente conservadoras, dominou a ABIN, a empresa de inteligência brasileira, a Organização de Inteligência Brasileira, cooptou alguns grupos dentro do sistema militar, arrumou, através de acordos financeiros, apoio de mídia, apoio de parlamentares, e se manteve no poder. Não era possível a Dilma fazer isso? Mas ia ter grito? Ia. Mas ela estava no comando do Estado. E quem está no comando do Estado tem que entender que o Estado não estava no chuva. Uma hora ele pôs para baixo, Vargas dizia isso de forma muito clara. Tá? Então, eu não estou entre aquelas pessoas que acham que a Dilma só foi golpeada. Eu acho que ela tem uma participação, ainda que passiva, na estrutura do golpe. Por passividade, por acreditar nas instituições. Fernando, você falou duas coisas aí que eu queria juntar. Uma
essa questão de que o golpe não foi nada planejado em todos os detalhes, mas foi chamada tempestade perfeita. E o outro, papel coordenador da ideologia, e atuando em todos os níveis. Como que essa ideologia mercadista, que hoje começa a ser questionada globalmente, você acredita que entrou nas corporações públicas, especialmente no Ministério Público? Bom, a gente já tem... uma das coisas que a história mostra é que toda vez que nós temos uma grave crise material do capitalismo, logo em seguida nós temos uma guinada extremamente conservadora nos pensamentos, nas ideias. Por quê? Isso já foi mapeado nos Estados Unidos, tem vários estudos sobre isso. Toda vez que o capitalismo entra em crise, vários desses atores que estão extremamente ricos e que se beneficiam dessa ideia de um capitalismo bom para todo mundo, né? Um capitalismo que não é um capitalismo de soma zero, onde todo mundo pode ganhar, porque esse é o argumento essencial dos neoliberais, né? Os neoliberais dizem, olha, os mais ricos ganhando muito, todo mundo na sociedade vai acabar vivendo com isso, é o chamado trickle down, né? A coisa vai descendo. Infelizmente, essa é uma teoria simplificada, né? Já foi mostrado que materialmente ela não se sustenta, historicamente não. Mas se gasta muito dinheiro para as pessoas acreditarem que isso é verdade. E isso vinha acontecendo nos Estados Unidos a partir da década de 70. Muito dinheiro sendo utilizado a partir da década de 70 para fazer com que os ideais de liberdade, eu acho muito bonito isso, porque eles pegam uma palavra que é extremamente... que tem uma série uma série de motivos de entendimentos completamente distintos, e eles estão ali de força perene da natureza. E, na realidade, eles colocaram isso, e projetaram isso dentro das instituições americanas, e a partir daí começaram a extrapolar para outros lugares do Brasil. Um lugar onde isso fica muito claro é a economia. Ontem saiu a reportagem mostrando, já tinha acontecido em 2011, está acontecendo de novo agora, vários estudantes de economia pedindo que a economia fosse ensinada de uma forma plural. Porque o que nós vemos na economia é a manutenção de uma série de preceitos de entendimento de economia dos princípios neoliberais. Os livros do Gregory Mankiw, por exemplo, continuam sendo utilizados como se fosse manteiga. Isso aqui propaz para assim funciona. Olha, o que eu ouço, eu sou da área de História e Relações Internacionais, então nós temos que conhecer bastante de economia. O que eu ouço de economia, por exemplo, de economistas, doutores, falando mal da Unicamp, por exemplo, com um desdém, dizendo assim, não, isso aqui todo mundo entende, menos o pessoal da Unicamp. Porque a Unicamp se organizou como um grupo de contracorrente. Nós não vamos aceitar esses dogmas, mas nós vamos pensar diferente. Só que aí você tem um ataque a esses grupos. Né? Esses grupos passam a não ter cargos quando os governos neoliberais se impõem, os organismos internacionais costumam não pagar para esses profissionais, né? Esses caras, então nós vamos projetar a carreira de pessoas que pensam como nós. Né? A partir de 2008, isso se deu de uma forma cavalar nos Estados Unidos, até para barrar as reformas que o governo americano foi impor sobre o sistema bancário e o sistema financeiro norte-americano. E aí se despejou uma quantidade imensa de dinheiro nesses think tanks para forçar uma quantidade absurda de publicações, de livros, de entrevistas, essas pessoas formando um consenso como se fosse um consenso científico. Então, quem olhasse de fora a área pensava o seguinte, não, eu tenho 55 de uma determinada forma de pensar na economia. Outra. Não, obviamente, esses 55 são majoritários. Aqui está a verdade. Essa galera é uma galera dissidente que está lutando aí contra a força da verdade. E isso acabou acontecendo no Brasil também. Né? Então você tinha um corte de classe extremamente grande, que por anos foi o retrato das nossas universidades. Então você tinha sempre indivíduos de classe média, brancos, cristãos, na sua maioria homens, né? Vindos de grandes cidades, não nascidos nas grandes cidades, pelo menos depois vividos em grandes cidades, você tinha essa mudança. E esses caras acabavam entrando nas faculdades de Direito, e as faculdades de Direito, nós temos mais faculdades de Direito no Brasil do que no mundo, pequenos formatos, né? Essas faculdades de Direito começavam a criar essas figuras com esse tipo de pensamento. Aí você vai olhar lá o currículo das faculdades de Direito, eles tiraram História, eles tiraram Sociologia, você tem lá Introdução à Sociologia, Introdução à Ciência Política
é uma cadeira que muitas vezes é dada por um próprio advogado que não tem conhecimento suficiente na área. Tá? E aí você tira tudo isso e deixa só as cadeiras de direito básico para esse pessoal. Você molda a forma de pensar. E a partir daí a ideologia vai entrando na parte da pública. Ô, Fernando, isso aí explicaria, por exemplo, posições que nem o do ministro Luiz Roberto Barroso, que nos últimos tempos aí virou um intérprete nacional, indo a favor de todas as medidas que beneficiam o conjunto da população, mas indo que prejudicam o conjunto da população, mas indo a favor de medidas que beneficiam de pessoas e indivíduos. Ele expressa essa superficialidade ideológica, na sua opinião? O ministro Barroso é interessante, muita gente ficou revoltada com as últimas manifestações escritas, porque muita gente acreditava que ali estava uma pessoa que pudesse fazer frente ao que era o STF em termos de conservadorismo. Eu não sei, efetivamente, se o ministro Barroso sempre acreditou naquilo que ele escreveu, ou se houve alguma mudança, ou se antes ele estava fazendo média, ou se está fazendo média agora. O que nós sabemos, quando a gente estuda ciência política, instituições, sociologia, é que as instituições têm um peso muito grande sobre o pensamento dos indivíduos. Mesmo os indivíduos, quando chegam e adentram uma determinada instituição, eles acabam se modificando. A instituição tem muito forte. O STF, ele é conservador. Né? Ele é feito para ser conservador. Ele não é feito para ser uma instituição talhada para a modernidade, para transcender os limites do conservadorismo social. Não. Ele é feito para dar uma perpendicular à nossa sociedade. E é por isso que os ministros têm diversidade, e é por isso que eles são nomeados de forma política, enfim. Quando o ministro Barroso entrou, eu acredito que ele sofreu o choque da instituição. O choque da instituição é aquela coisa, olha, ou você anda mais ou menos nessa linha, ou você vai criar uma série de atritos que nós aqui de fora não temos condições de medir esses atritos, mas que devem existir aos montes internamente dentro dos mecanismos de funcionamento do próprio STF. E aí, muitas vezes, o indivíduo não está a fim de pagar aquele preço. Atritar com vários colegas, em vários momentos, diversos níveis, vou criar relações profundamente desgastantes numa instituição que eu vou trabalhar pelos próximos 20 anos, e tudo isso para obter que resultado? Um resultado duvidoso, porque eu sou minoria nesse momento, mas eu vou me juntar com o ministro Pico, ministro Fachin, mas ainda eu sou minoria, né? E aí eu vou fazer todo esse estardalhaço nesse momento, e que tipo de benefício eu vou receber? Talvez o pensamento seja, olha, eu vou andar um pouco conforme a música, mas eu vou mudar em pontos chaves que sejam essenciais e que eu acredito. Acho que o ministro Barroso tem feito isso, né? Vai lá dar o voto a favor das opiniões como afetivas. Quando ele vai lá e fala a respeito do aborto, da possibilidade de aborto em mulheres, ele está maximizando a força dele como um dos 11 de uma instituição conservadora. Né? Agora, claro, nós como políticos e ativistas, né, porque tanto jornalistas quanto historiadores não podem ser chapa branca. A pior coisa é que um jornalista chapa branca ou um historiador chapa branca. E um historiador chapa branca não precisa, basta ter um cronista, tá ótimo. Um jornalista chapa branca, o pessoal de comunicações poderia resolver sem problema. Então, nós como ativistas, nós aceitamos essa postura, né? Mas nós não estamos na pele dele lá na frente, né? Diariamente encarando a vilania que é o jogo de forças que deve imperar dentro de um STF. Agora, ficou uma situação bastante desencanto com o ministro Barroso. Isso com certeza ficou. Mas logo em seguida o próprio Temer nos ajudou a recuperar um pouco a fé no ministro Barroso, colocando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes no STF. Aí quando você coloca o Alexandre de Moraes no STF, o ministro Barroso se torna quase o farol de Alexandria, né? A guiar os barcos pelo mar, porque você passa por um processo de comparação. Né? Então, a esquerda tem que começar a entender, ser um pouco mais pragmática. Não dá para a gente fazer tudo, vamos fazer o que dá. Eu acho que nesse sentido... Agora, o papel do ministro Barroso é esse. O nosso papel é encher o saco dele.
É passar o tempo todo enchendo o saco dele, apontando os erros, as incongruências, as mudanças de comportamento, né? Ele não pode ficar acomodado na posição que ele toma. Né? Ele tem que ser impelido pelos grupos que acreditaram e que acreditam nele para fazer essa mudança que tem que fazer. E eu acho, dadas as últimas modificações do STF, principalmente as operações que o STF está levando, que existe sim um grupo progressista que se consolidou no STF e que está lutando de alguma forma contra essa paz nascida que virou a política institucional brasileira. Porque, inclusive, o ex-ministro Eugênio Aragão, tendo da morte do ministro Luiz Abbas, ele revelou uma série de coisas e a nós que está lá de fora parecia que era um imobilismo do STF. Né? Não, o STF não fez nada contra o golpe. E o ministro Aragão disse, olha, vários membros do STF queriam botar a saída do Cunha antes. Queriam ter barrado as votações, queriam ter exigido a demonstração de crime de responsabilidade. Mas o problema é que, no frigir dos ovos, o STF se ficou como o último bastião da moral e da ordem. Se dentro do STF, dessas decisões, nós sabemos que o ministro claramente sabe fazer, né? Que nós já vimos fazer isso com diversos outros ministros da Corte. Ele interpela fisicamente, abertamente os indivíduos dentro da Corte, inclusive propérios, nós sabemos que isso acontece. Aí você imagina, se o STF começa a rachar no meio daquela crise em que nós tínhamos o parlamento rachado, a presidência sendo acusada, uma Lava Jato funcionando, a Polícia Federal agindo por si só a qualquer momento, imagina se o STF naquele momento racha. Imagina se passa o rito que passaram, por exemplo, no ministro, por conta do afastamento do Renan Calheiros, que o ministro tinha dado uma liminar para afastar o Renan Calheiros, e aí no plenário passaram o rito nele e recuaram. Fugiu o nome do ministro, cara. Indicado pelo Copa. O Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi, vamos dizer assim, calado no plenário. E nós tivemos vários ministros que deram o voto ali na hora, no plenário, ouvindo os colegas, por um sentimento de corpo. Agora, você imagina se aquilo ali que aconteceu quando o COP já estava mais esfriado, nós já estávamos tentando nos organizar. Imagina se isso acontece lá atrás, quando o impeachment pediu. Aquele que estaria na rua, passeata de 1 milhão de verde e amarelo num dia, passeata de 1 milhão de vermelho no outro dia. O STF pensou, o ministro Euri disse, olha, eu preciso primeiro organizar uma maioria efetiva para depois colocar isso em pauta. Só pena de desmoralizar o próprio STF. Tá, joia. Obrigado, então, viu? Um grande abraço, gente. E vamos continuar na luta aí, porque é a única coisa que nos cabe, né? É isso aí. Um abração, viu? Um abraço. 1, 2, 3, 4, 5. No Perso foi gravar e não explicaram pra ele que era 2 modulos. Que eu fui dançar caterete, que me mordeu nega flor caxinguelê, pegou de jeito no meu peito um menguerê, que ainda tô pra ver. Quando desata sua bata no sapê, essa danada é descarada como o quê? Só você vendo o que ela pede pra fazer, nem vou lhe dizer. Fui gostar de uma moleca tão sapeca, tão mateira, neta de puxa africana, leviana, mais feiticeira. Ela me pôs em canto, fez quebrando, que eu fiquei amolengado em seu vender. Alguns anos atrás, eu tenho a impressão que o GGN foi o primeiro veículo aí a falar de um novo craque que surgia na música brasileira. Breno Ruiz, um pianista, um melodista excepcional. E ele veio aqui em casa, nós gravamos alguns vídeos aí, mas ele já tinha sido descoberto pelo Paulo César Pinheiro, que é o maior descobridor de talentos aí do país. Ele tinha feito umas 10 ou 12 músicas com o Paulo César. E o Breno, ele está lançando agora esse LP, esse CD Cantilenas Brasileiras, já fez um lançamento no Rio com baita repercussão. Breno, como é que está a vida aí depois dos últimos anos aí desse CD? Poxa, Luiz, bom, primeira coisa é que não precisa ter impressão, você foi o primeiro mesmo que falou, que reconheceu esse trabalho e tal.
Bom, esse disco foi uma expectativa, né, desde o começo da minha parceria com o Paulinho, e eu fiquei em compasso de espera, acho que uns 12 anos, assim, com esse repertório, amadurecendo, e eu também amadurecendo um pouco para me sentir confortável o suficiente de fazer um disco e ter um registro. Agora, depois que o disco foi lançado, a gente fez o lançamento agora em novembro no Rio, e aqui em São Paulo em fevereiro. O compasso de espera não muda muita coisa, ainda continua igual também, mas a repercussão do trabalho, assim, o disco é uma mensagem na garrafa, né? Como diz o Renato Braz. Boa imagem. E eu estou experimentando exatamente essa sensação, assim, isso é novidade para mim. E é uma novidade estimulante tanto para criar outras coisas, para continuar levando esse trabalho autoral para frente, assim, como para me posicionar artisticamente mesmo, assim. Então, eu queria pegar esse ponto com você, a gente estava conversando um pouquinho antes aí. Eu lembro na época, quando eu te ouvi a primeira vez, a gente escreveu aqui, você é um jeito que você pega a raiz da canção brasileira aí, que vem lá de trás de Waldemar Henrique, vem de Vila Lobos, Waldemar Henrique, termina em Tom Jobim e ressuscita agora. Esse mergulho ancestral você pretende manter, pretende... Luiz, para mim a música é um negócio muito intuitivo e eu faço música para me salvar. Eu não faço música por outra razão, assim. A principal delas é isso. O que acontece depois é depois, mas o meu trabalho é quase que meditativo, assim, porque eu faço música para me salvar. Então é um negócio que eu não sei te responder, porque, por exemplo, quando eu estudei no Conservatório de Tatuí, o Conservatório de Tatuí é uma escola de música, no setor de música popular, assim, pelo menos no período que eu estudei ali. Eles levantavam uma bandeira da música brasileira enorme, mas de uma música brasileira, claro, pesquisando linguagens e tal, mas os professores ali eram muito ligados à escola do Hermeto. Né? Então é uma música instrumental muito sofisticada, ela bebe numa fonte brasileiríssima, mas é muito sofisticada e tal. E eu experimentei aquela linguagem também. Tem uma fase da vida que eu acho que quem está estudando música, quem se propõe a ser instrumentista, como na época era o meu objetivo. Naquele momento eu queria ser instrumentista, então eu pensava em sair do interior, vir para São Paulo, começar a acompanhar artistas para ganhar a vida e tal. Você vai experimentando um monte de coisa e a vida te apresenta um monte de coisas que você gosta, naturalmente, e depois, conforme vai passando o tempo, você vai estabelecendo uns filtros. Só que desde aquela época eu já compunha. E intuitivamente a minha vida sempre me levou para essa linguagem. Pois é, eu lembro da nossa conversa na época lá, você não tinha pesquisado não, eu nunca os históricos, Zeca Tavares, Waldemar Henrique, Roberto Carvalho. Nunca. E tem uma curiosidade que na minha casa, enfim, tinha muita coisa de música erudita, mas aquele erudito que são aqueles clássicos populares, né? Então, sei lá, coisa que foi tema de filme, ou, enfim. Turnos do Chopin. Exatamente, o que é até meio clichê, assim. Tinha aquilo, e por outro lado, tinha um tipo de música instrumental, de big band. Minha mãe ouvia Glenn Miller, Ray Conniff, e eu, é engraçado falar, mas o Ray Conniff foi meu primeiro ídolo, assim. E acho que meu único ídolo também, que depois... Hoje eu não consigo mais ouvir aquilo com a mesma lógica. Mas pela sua idade, aí você... Com 12 anos o meu sonho era conhecer o Ray Conniff. Enfim, falei. Eu ouvi o Julio Iglesias também. Negócio completamente inadequado, mas enfim. Então eu não sei de onde é que vem esse negócio. Por outro lado, eu tinha um tio por afinidade, né? Que era até... Aí é uma outra história engraçada, porque um cara conservador pra caramba, com valores muito diferentes dos valores do código moral que existia dentro da minha casa, assim. E ele era um sanfoneiro amador, assim. Ele tocava, ele gostava muito, fiscal de renda aposentado, então ele colecionava sanfona. E ele tocava mal, mas era feliz fazendo aquele negócio. E a minha tia, que era minha tia irmã da minha mãe, casada com ele, ouvia aquilo. Ela já era uma figura que gostava, tinha um outro gosto também. Ela não gostava muito daquele gênero dele. A família não gostava muito, torcia um pouco o nariz para aquela modinha de sanfona, aquela modinha caipira que ele fazia. Mas, por incrível que pareça, apesar da gente ter muitos conflitos assim de valor, ele muito mais velho do que eu, por alguma razão aquela música me chamava a atenção. Então eu ia tocar um pouco de sanfona ali com ele e tal.
e que também é uma música diferente da música que eu faço. Mas tinha essa coisa mais primitiva. Mas é o mesmo trajeto aí dos históricos, é o mesmo trajeto dos eruditos argentinos, que pegam aquela música bem simples, folclórica, popular, caipira, tudo, e dá um tratamento sofisticado. Você percorreu isso sem ter estudado os caras. Sem ter estudado. E daí, bom, aconteceu que quando eu conheci o Paulinho Pinheiro, e o Paulinho veio com esse papo, né? Olha, você está fazendo um lundu. Né? Sei lá, tinha 15 para 16 anos quando eu comecei a procurar... O Paulinho te descobriu com 15 para 16 anos? Foi mais ou menos isso. Eu procurei, quando eu despertei para música popular brasileira mesmo, assim, quando eu comecei a... Eu tenho uma história bem peculiar. O Rafael Altério, você deve conhecer, ele mora em Alambari, que é uma cidadezinha próxima da minha, assim. E a gente se conheceu dentro de um centro espírita, e alguém, na época, eu tinha provavelmente de 14 para 15, alguém falou assim, olha, o Rafael, ele é parceiro do Ivan Lins, contou essa história. Me contou essa história. Nessa época, meus pais estavam se separando, sou filho único e tal, e eu comecei a ter um impulso de trabalhar para ajudar minha mãe, ajudar na minha casa, minha mãe meio doentia e tal. Quando falaram, Rafael é parceiro do Ivan Lins, virou uma chavinha na minha cabeça, que hoje eu entendo o valor, a importância disso na minha vida, assim. Falei, bom, eu vou fazer o Ivan, um cara famoso, cabeça de adolescente, né, de moleque. O Ivan é um cara famoso, eu vou fazer uma música, eu vou vender para esse cara, vou ganhar minha vida e tal, vou resolver minha vida, vou ter dinheiro para bancar minha faculdade. Você já começa a elucubrar um monte de coisa. E daí eu despertei. O Ivan, a música do Ivan, por conta desse episódio, foi o cara que me tirou daquele repertório de Ray Conniff, de Julio Iglesias e sei lá o quê, e me fez atentar para uma outra coisa. Em casa tinha um Tom Jobim também, que eu escutava por tabela. Tinha lá uma Tita Perê, que por alguma razão aquele disco estava no meio dos Ray Conniff da vida lá. E eu fui, a partir desse momento, começando a me interessar por um outro gênero. E fui percebendo, naquele período, que as coisas que eu mais gostava de música brasileira tinham a mão do Paulinho. Então eu fui atrás do Paulinho. Acho que foi a única pessoa assim, que eu procurei com o intuito de propor... Só que daí a gente começou, entre eu procurar pelo Paulinho, mandar o repertório, teve um hiato de uns 2 anos mais ou menos, até a gente começar a compor, até a gente fazer a primeira música. E o Paulinho foi muito generoso nesse sentido, que quando ele ouviu a primeira, eu mandei uma única música para ele, ele falou, olha menino, eu preciso saber se você só fez essa música que deu certo, né, e o resto, não, sei lá, não presta, digamos assim, mas... o que eu ouvi eu gostei muito, eu quero saber se você tem mais coisas. E daí eu fui conhecer o Paulinho pessoalmente e tal. Você me falou uma vez que você tentou outros letristas, mas nenhum consegue entender, captar o espírito da música. Exatamente. Né? Mesmo o Rafael, que é meu parceiro, assim, e foi depois a gente ficou muito amigo, eu acho que eu acabei de crescer mesmo na casa do Rafael, assim, acho que dos meus 16 anos até meus 20 e poucos anos eu convivi muito com o Rafael, já parceiro do Paulinho e tal. A Rita, que é a esposa do Rafael, é uma parceira queridíssima, assim. Mas naquele momento havia um negócio de linguagem mesmo, porque a minha música começou a ir para esse lugar ancestral e os parceiros todos os amigos, não vou nem falar parceiro porque ainda não tinha parcerias assim. Eles ouviam e falavam assim, Breno, isso aí é meio antigo, isso que você está fazendo é meio antigo. Por que você não experimenta ouvir outras coisas, mais modernas? Tem um outro universo acontecendo que é mais de acordo com a tua época, né? E daí foram me apresentando outras coisas. Eu fui conhecer, sei lá, o Lenine, fui conhecer... Só que daí eu conheci o Ginga, por exemplo. E daí, de novo, eu achava o Ginga um negócio completamente moderno. Era torto, mas era um torto que não era torto, mas que conversava comigo. Um torto que não era torto é boa. Continuava conversando comigo. E a minha música naturalmente ia para aquele lugar. Quando o Paulinho ouviu, o Paulinho falou assim, olha, eu mostrei outras músicas para ele, inclusive coisas que eu tinha feito com outros parceiros já, com a Rita, com a Cristina Saraiva, e que até não fogem tanto desse universo. Mas o Paulinho falou, olha, de tudo que eu ouvi, o que eu mais gostei foi isso, isso, isso. Aqui tem tem uma veia, tem um veio
preste atenção no que você está fazendo, preste atenção nas coisas, siga o teu coração. E daí é esse negócio de deixar o coração... Além de letrista, é um mestre aí, pô. Para mim, o Paulinho foi meio esse... Eu digo que o Paulinho não é importante na minha vida musical, é importante na minha vida. Porque isso já coincide também com esse período que eu estava estudando música, estava fazendo tatuí, tendo contato com uma música muito moderna, vanguardista, né? A música do Hermeto, a música do Egberto, de um Arrigo Barnabé, assim. Eu tive contato com esse universo. Eu fui ouvir os jazzistas, eu sou apaixonado pelo Keith Jarrett, pelo Coria, pelo Reb, adoro esses caras todos. A música deles conversa comigo, só que tem esse negócio de deixar o coração falar. Tá. E por isso que eu falo que é meio que uma coisa de salvação mesmo, porque eu volto para um lugar, a coisa de ter saudade do meu avô, que eu não conheci meu avô. É isso. Agora, Breno, você além de melodista primoroso, aí, o seu piano é um dos grandes pianos que eu ouvi, em termos de acompanhamento, em termos de harmonização também. Isso aí vem também de tatuí? Isso vem desse... Ultimamente eu tenho dito um negócio que até as pessoas não gostam muito que eu fale, mas é assim. Para mim, a minha trajetória autoral, isso é até uma descoberta meio recente, tem pouco tempo, sei lá, 3, 4 anos, que eu venho entendendo. A minha criação, ela tem a ver com a descoberta do meu papel no mundo, assim. E eu acho que o meu melhor veículo de expressão é a canção, é essa canção. Então, eu acho que agora eu até concluo a resposta anterior, no sentido de falar assim, poxa, será que eu vou continuar por aí? Isso atende à necessidade das minhas emoções nesse momento. A sua capacidade de reinventar o conhecido é uma coisa que eu nunca vi. E daí, o meu piano, ele é um piano que serve à minha canção. Então, quando eu vou acompanhar um trabalho com outra pessoa, eu meio que me posiciono desse jeito. Eu não tenho mais a pretensão. Primeiro que eu comecei a estudar música tarde, né? Segundo, que já tem tanta gente fazendo coisas com uma originalidade tão grande, com uma grandeza tão grande, né? A grandeza tão grande, vale. Com uma, sei lá, você vê um Memari, por exemplo, ou um André Marques lá do Trio Curupira, um Io Júnior, tudo que tinha para dizer, essas pessoas já estão dizendo, já estão... Como é que sua mão esquerda, para de minimizar a sua mão esquerda, aí que a sua mão esquerda é campeã também. Bicho. Mas como é que eu vou contribuir? Então, para mim, é esse negócio, é imaginar, é me imaginar autor também, é me imaginar compondo. Você fala no próprio arranjo? No próprio arranjo, ou quando eu vou acompanhar, sei lá, acompanhar alguém, é esse o lugar que eu tento. Eu tento ser um autor, um coautor. Tá bem explicado. E tento trazer, tento impregnar, na medida do possível, com o recurso, não é me diminuir não, mas eu sou limitado tecnicamente, tenho um monte de limitações assim, mas mesmo com essas limitações, é tentar imprimir uma sensação que é a sensação que me visita quando eu estou compondo. Quer dizer que quando você vai bolar o acompanhamento, entra o compositor no meio. Entra o compositor no meio. Eu não consigo me ver deslocado desse lugar. Vamos mostrar algumas das peças aí no piano. Vamos lá. Qual vai? Quando ela ouve o som da minha voz, debruça na janela, joga uma flor e acena ao trovador que vem cantar pra ela. Acende a luz e vem me ouvir, e sob um raio de luar sorrir. É primavera, é primavera. Ai, quem me dera o seu botão de flor lilás pra mim se abrir. Quando o violão acaba uma canção que fala o nome dela, a moça então aponta no portão como essa moça é bela. Ao vê-la tão de perto ali, acho que é sonho que ela vai sumir. É uma quimera, é uma quimera. Oh Deus puder,
Meu coração faria um ninho dentro dela. Ninguém já fez o tipo na cancela. Sou o poeta dessa donzela, ela completa minha costela. Eu sei que um dia numa capela minha poesia ela vai casar. Sou o poeta dessa donzela, ela completa minha costela. Eu sei que um dia numa capela minha poesia e ela vão casar. Maravilha. Foi lá.